Galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 10 de dezembro de 2025, quarta-feira. Uma quarta-feira, galera, que a gente tem muitos jogos, então eu nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. Segue a gente lá, que é muito importante, que a gente sempre tá deixando dicas lá para vocês. Também o nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição. Lembrando que são vagas limitadas, então garante a tua vaga lá para você receber entradas, dicas todos os dias também, tá bom? E também, galera, não esquece do link fixado aí para vocês nos comentários, que é o link da BRBet. Lembrando que quem fizer o seu cadastro e fizer o depósito mínimo lá e me mandar o comprovante no WhatsApp, vai estar ficando um mês de graça, totalmente de graça, no nosso grupo VIP, recebendo palpites, entradas, bilhetes, bingos, tudo que a gente envia lá para vocês, tá bom? Então, bora começar logo os nossos palpites. Vamos começar lá pelo Intercontinental, né? FIFA Intercontinental, Copa Intercontinental aí da FIFA, que é o antigo Mundial de Clubes, né? Agora é outro jeito, né? Agora o Mundial de Clubes é o que a gente viu, né? Nessa temporada que o Chelsea foi campeão, que o Flamengo participou, que o Fluminense participou. Então agora é o Intercontinental, tá? E depois tem o Mundial de Clubes. Cruz Azul e Flamengo. Esse jogo que é 2 horas da tarde. Galera, pra mim o Mengão não perde, tá? Pra mim o Mengão não perde. É um time muito forte, já se mostrou isso, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, então é um time muito acima do Cruz Azul e também acima do Pirâmides, que vai pegar o Pirâmides do Egito depois, se conseguir passar do Cruz Azul, tá? Então, pra mim, é vitória do Flamengo, tá? Gosto da vitória seca do Flamengo, mas a gente tem ótimo empate nulo, é uma boa também buscar um empate nulo e lembrando, né? Esse Intercontinental normalmente sempre dá uma zebrinha, então toma cuidado também, tá? Mas ir com empate nula, ir mais tranquilo com esse empate nula é bom. Agora, Flamengo na frente, ou até mesmo o Cruz Azul na frente, buscar mais gols é muito bom, porque é um jogo único, né? Então, perdeu esse jogo já era, tá fora do Mundial e bora voltar para casa, tá? Então o Flamengo tem que vencer esse jogo, passar desse jogo, passar do jogo contra o Pirâmides e depois pega o PSG na grande final, tá? Se eu não me engano, no dia 17. Tá bom? Então, pra mim, o Flamengo vence ou empate nulo, porque a gente tem a odd pra isso. Próximo jogo temos aqui, agora Champions League, jogo entre Atlético e Bilbao contra o PSG. Tava falando agora do PSG que vai jogar esse jogo, depois, se eu não me engano, joga um jogo também pela primeira divisão da França, né? E depois ainda tem um jogo de Copa, né? Aí depois que não, esse jogo aqui de Copa é depois do Mundial, tá? Então o Mundial é no dia 17, a final, então vai jogar contra o Metz, depois já vai para jogar a final do Mundial. Pra mim, galera, Champions League, PSG tá levando a sério essa Champions. Campeonato francês, nem tanto, né? Então, mas venceu no final de semana com muita facilidade. O Rennes é um time muito forte, não tem como. Pra mim, empate anula o PSG, até mesmo uma vitória seca do PSG. Mas não duvido que a gente também possa ter um jogo para 2 gols, tá? Não duvido. Beleza? Próximo jogo a gente tem aqui Benfica, e quando eu não duvido, quando eu falo não duvido, galera, que eu gosto, tá, dessa entrada, tá bom? É que eu tenho essa mania de falar não duvido, mas é que eu gosto dessa entrada, tá? Só pra não deixar dúvidas aí pra vocês. Benfica e Napoli, jogo 5 horas da tarde, que eu gosto pra esse jogo aqui. Pra mim, jogo pra gols, tá? Mesmo que o Benfica não venha numa fase tão boa, principalmente na Champions League, a fase do Benfica não é boa, ele tá aqui, lá embaixo, né? Agora melhorou um pouco, né, com a vitória pra cima do Ajax, mas ainda é o 30º colocado aqui. E o time da Napoli também precisa melhorar, um time que tá bem, né, no campeonato italiano, precisa melhorar aqui. Pra mim, a Napoli não perde, mas a Napoli na Champions tomou 6-2 PSV fora de casa, tá? Então é um time que não vem se mostrando tão bem assim contra essas outras equipes. Então por isso que eu gosto de buscar aqui o over 1,5, tá? Gosto de 2 gols, eu não duvido desse ambas marcas, tá? Gosto desse ambas marcas, tá? É a mania de falar não duvido, galera, mas eu gosto bastante desse ambas marcas aqui, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui Borussia Dortmund e Bodo Glimt, jogo 5 horas da tarde, Borussia que vem numa fase muito boa, principalmente jogando dentro de casa. É um time que nunca nos passou tanta confiança, mas nessa temporada o Borussia vem bem. Vou estar puxando aqui só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Tá, o Borussia Dortmund jogando, ó, 2-1 no Hoffenheim, aqui perdeu o Leverkusen. Não poderia ter perdido, mas foi um jogo de Copa, tá? Então o Borussia foi com um time mais misto, tá? Quem não acompanhou o jogo viu. Aí um Borussia com o time titular
Se eu não me engano, contra o Leverkusen mesmo, ele venceu 2-1 fora de casa, tá? Então, Leverkusen contra o time titular é outro time, tá? Leverkusen não, Borussia Dortmund. 4-0 no Villarreal, pela própria Champions League. Aí venceu aí 3-3 com o Stuttgart, time chato. E 1-0 aqui no Colônia. Galera, é o Bodo Glimt, um time bem mais fraco, né? Tecnicamente falando, é muito mais fraco que o time do Borussia Dortmund. O Borussia é muito mais time, um time que é muito bom para gols, tá? O time do Bodo Glimt, o Borussia também. Mas pela fase que o Borussia vem, realmente, o Borussia dentro de casa é favorito. Vitória do Borussia Dortmund, tá? Quem conseguir pegar uma odd mais alta no ao vivo para ter mais valor e por ser o Borussia Dortmund, melhor, tá bom? Gosto também de um jogo para, não vamos ter odd, né? Já imaginava, jogo para 2,5. O ambas marcam, galera, até cabe. Mas é um cenário mais difícil, né? Mas eu não duvido, tá? Desse ambas marcam aqui. Próximo jogo a gente tem Clube Brugge contra o Arsenal. Esse jogo 5 horas da tarde. E o que eu gosto desse jogo aqui, galera, o Arsenal é um time muito forte, né? Um time muito forte, claro. O jogo que toda a imprensa ali estava falando que ia testar esse time do Arsenal, se realmente era forte, foi contra o Aston Villa. E acabou perdendo. Mas teve um teste contra o Bayern de Munique, se saiu muito bem, venceu jogando dentro de casa. É um time que vem muito bem. Para mim ainda é o time que está jogando o melhor futebol dessa temporada. Não é porque perdeu para o Aston Villa que vai tirar isso, tá? Mas para mim aqui é a vitória do Arsenal, tá? A vitória do Arsenal. O Clube Brugge é um time chato, não é um time bobo. Se eu não me engano, complicou a vida do Barcelona, né? Também complicou a vida de grandes equipes aí, Mônaco, venceu o Mônaco. Então, ó, a gente buscar gols também, eu gosto, tá? Pelo menos 2 gols, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui, esse jogo aqui eu vou deixar por último, tá? Bayer Leverkusen e Newcastle, jogo 5 horas da tarde. E galera, o que eu gosto desse jogo aqui, vamos lá. O Newcastle vem numa fase boa na Champions League, tá? O Newcastle está muito bem aqui na Champions League, ele está quase conseguindo essa vaga entre os 8. E o time do Leverkusen está nos playoffs, é o 17º colocado. O Leverkusen vem num momento muito over, né? E o Newcastle também é um time para gols, né? Vem de mais de 1 gol e meio nas últimas 10, mais de 2 gols e meio nas últimas 6. Para mim, jogo para 2 gols, tá? Gosto de 2 gols para esse jogo aqui. Eu não duvido que o Leverkusen possa dar um trabalho aqui para o Newcastle, mas se a gente for ver o nível de futebol, o nível de enfrentamento do Newcastle, é muito mais alto que o do Leverkusen, né? Newcastle, mas a gente falou isso também no jogo do City e Bayer Leverkusen, mas outra coisa, o City foi com o time reserva também, time misto, né? Mistaço que o Guardiola foi. Agora o Newcastle com o time titular, para mim, é favorito mesmo dentro da casa do time do Leverkusen, tá? Então, Newcastle empate pode ser uma boa também, tá? Próximo jogo, a gente tinha aqui Juventus e Paphos. Esse jogo 5 horas da tarde, galera, o Paphos complicou a vida de algumas equipes aí, né, que realmente não são confiáveis, como o Mônaco. Deixa eu ver quem mais que o Paphos deu trabalho aqui na Champions League. Vamos ver. Mônaco, empatou 2-2. Villarreal, né? Venceu o Villarreal, mas aqui é a Juve, e jogando dentro de casa, a Juve é forte. Então, pra mim, vitória da Juventus, tá? Vitória da Juventus com over 1,5 é uma boa também, tá bom? Próximo jogo, a gente tem aqui, calma, não é esse jogo, mas temos o jogo que eu deixei por último, que é o grande jogo do dia, que é entre Real Madrid e Manchester City. E galera, jogo 5 horas da tarde, realmente pra mim o City é favorito. A fase do Xabi Alonso no Real Madrid não é boa. A fase do Real Madrid não é boa. Perdeu a liderança pro time do Barcelona. Tá vendo o Barcelona se distanciar. Perdeu agora no final de semana pro Celta de Vigo. Era um jogo que tinha que vencer para continuar na cola do Barcelona e acabou perdendo dentro de casa. Então a fase do time do Real Madrid não é boa, galera. E outra coisa, parece que o Xabi Alonso não é tão bom de vestiário, tá? Então parece que ele teve várias, como o Vini Júnior, né? Acredito que só com o Mbappé que não, mas com o Bellingham, com vários jogadores ele já teve alguma tretinha ali. Então, galera, a gente não sabe, a gente tá meio por fora. Mas eu já joguei bola, já sei como que é. Mas se os jogadores se unirem e quiserem tirar ele, galera, é isso que está acontecendo, tá? Então, não tem como, galera. Se os jogadores se unirem e quiserem tirar o técnico, os caras não jogam, tá? Os caras não jogam e não tá nem aí, não tá nem aí. A culpa vai para quem? Pro treinador, né? Então, infelizmente aqui eu acredito que está acontecendo isso no Real Madrid. Então, se é o ultimato, né? Parece que é o ultimato aqui. Se ele não vencer esse jogo contra o City, Xabi Alonso vai ser mandado embora. A mídia fala muito disso, mas às vezes não é verdade, tá bom? Então, por isso que a gente tem no Real Madrid que precisa ir para cima do City. O City também que não tá naquela fase tão boa assim, por isso que esse mercado de resultados para mim complica muito, tá? Porque o City não tá numa fase tão boa, Real Madrid também não, né? Então não dá para confiar. Eu acredito que o City vai vencer, eu acredito.
mas pode ser que o Real surpreenda também. Então toma cuidado, galera. O mercado de resultados para mim não é bom. Agora, pelo desespero do Real de ter que vencer, né? Tem que ver como que os jogadores vão vir para esse jogo, porque o Xabi, na cabeça do Xabi Alonso, é jogo que ele tem que ir para cima, que a equipe tem que ir para cima com tudo. Então, para mim, jogo para gols, tá? Jogo para over 1,5. Gosto desse over 1,5, ambas marcam, são dois grandes ataques. O Real Madrid toma muitos gols, o Real sofre muito. É que tem um Courtois, senão o Real Madrid ia tomar muitos gols. Só você assistir o jogo do Real, você vê quantas defesas que o Courtois faz. Então, defesas, quem gosta de buscar esses cenários de jogadores, Courtois para fazer bastante defesa, em mais de 3 defesas, tá? Mais de 4 defesas, deve estar numa odd bem alta. Eu gosto, tá? Como eu falei, o Real sofre muito. E o City é um ataque poderoso, né? A gente sabe disso, com Haaland e tudo mais. 2,5 também, galera. Também gosto muito desse 2,5. É jogo para bater os dois, na minha opinião. Ambas marcam e 2,5. É jogo para gols, porque o Real tá no desespero. E o City quer vencer esse jogo também, é um grande jogo. O City precisa também vencer esse jogo, vencer um jogo contra uma grande equipe, para trazer a confiança de volta. E o City está chegando perto do Arsenal lá na Premier League, então é muito importante esse momento. Tá? Então, para mim, é jogo para gols, beleza? Mercado de resultados, eu vou ficar de fora. Próximo jogo, a gente tem aqui Cruzeiro e Corinthians, para encerrar os nossos palpites, jogo 9h30 da noite. Primeiro jogo, galera, da semifinal da Copa do Brasil, tá? E olha a odd que a gente tem pro Cruzeiro. Porque o mercado tá pegando muito esse jogo do Cruzeiro e Corinthians, que foi 3x0, 3 não, foi 4x0, né? Não foi 4x0, foi 3x0, então, tá, pro Cruzeiro. Aqui tá 3x0, eu achei que era 4, mas é 3x0. Foi 3x0 pro time do Cruzeiro, um amasso do Cruzeiro, jogou muito bem pra cima do Corinthians, mas acredito que o Corinthians estava com o time meio modificado. Aqui, o Corinthians vai com o time com força total e eu não acredito que o Corinthians perca de tantos gols assim de diferença. Então, por isso que eu gosto de buscar um handicap asiático a favor do Corinthians. Handicap asiático mais 2, o que significa? Se o Corinthians perder por 2 gols ou mais de diferença, a gente já aposta devolvida. Se ele perder por 3 ou mais, a gente tem um head, tá? Eu não acredito que o Corinthians em uma semifinal de Copa do Brasil vai tomar 3 de novo, vai tomar 4 gols. Não acredito, tá? Então acredito que o Corinthians vai vir para segurar esse jogo também, para levar para sua casa, mas se tiver oportunidade vai tentar vencer na casa do Cruzeiro também, tá? Mas para mim realmente o Cruzeiro é favorito. Se eu fosse buscaria um empate anula ou uma vitória do Cruzeiro com uma odd muito mais alta. Para mim é semifinal, como eu falei, é primeiro jogo, o Cruzeiro tem que fazer esse resultado, mas é uma odd baixa, na minha opinião, uma odd baixa eu pegaria numa odd mais alta. Agora, finalizações para o Cruzeiro já no primeiro tempo, também Cruzeiro, galera, para ter mais cantos, tá? Gosto também. Acredito que o Cruzeiro vai amassar o Corinthians, mas esse amassar que a gente fala é que vai jogar no campo de defesa do Corinthians, vai pressionar muito o Corinthians, mas não estou falando que vai fazer 3, 4x0 de novo. Acredito que pode fazer, acredito, mas por ser uma semifinal de Copa do Brasil, o Corinthians sabe jogar essas competições, tá? Então por isso que eu acredito que até o Corinthians possa passar aqui do Cruzeiro. Se conseguir um resultado positivo nesse primeiro jogo, o Corinthians passa de fase, tá bom? Então é isso, galera, sendo os palpites. Espero que seja um ótimo dia pra gente, uma ótima quarta-feira. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Quinta-feira a gente tá aí, firme e forte, se Deus quiser, e vamos pra cima. Yeah.